Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lembrando que eu sou a professora Cíntia Messias, mestra em letras, professora de língua portuguesa e redação, e eu tô aqui para apresentar para vocês, principalmente para aquelas pessoas que acabaram de conhecer a minha página, o que a professora já ensinou pra gente, o que a professora já abordou nos vídeos dela, nos posts do Instagram. Então eu tô aqui justamente para falar para vocês, para mostrar para vocês o que a gente já tem no nosso canal. Vamos lá? Você aceita fazer essa viagem comigo? Então, pessoal, é o seguinte: já temos bastante coisas na nossa página que você pode aprender com certeza, e com certeza você vai achar uma página diferenciada. Não só por causa dos exemplos que eu falo de corrida de rua, algumas coisas de família, alguma coisa de geografia, que eu adoro geografia, né? Mas assim, são exemplos bastante atuais, bastante diferenciados e bastante legais para você poder memorizar. Então, eu achei por bem gravar esse vídeo. O que já tem na página? Lembrando o que já tem na página até hoje, dia 25 de junho de 2024. De amanhã em diante, teremos um mundo aí para poder percorrer vários aspectos da nossa língua portuguesa. Mas antes de tudo, eu quero falar para vocês que vocês vão encontrar aqui na minha página muitas aulas interessantes, muitas aulas divertidas. E aí eu acho interessante apresentar para vocês qual é a missão dessa página. A missão dessa página, a missão principal, é ministrar aulas de língua portuguesa mediante a adoção de postura docente singular, com vistas ao desenvolvimento da competência linguística, por meio do ensino do idioma, empregando tanto a norma padrão como a variação linguística na sociedade. Lembrando que a língua portuguesa ela pode ser da modalidade culta ou da modalidade da norma padrão. E isso nós vimos essa semana, diferenciando a norma padrão da norma culta. Dá uma olhada lá para você ver qual que é a diferença dessas duas linguagens. E aí, a visão da página, o que eu espero, qual é a visão de futuro dessa página? Então, eu gostaria, né? Eu pretendo trabalhar bastante a fim de ser reconhecida até o final de 2024 como referência na formação de alunos aptos a desenvolver uma comunicação efetiva, utilizando adequadamente a língua materna. Então, vocês dificilmente vão ver questões que sejam polêmicas. Alguns autores falam isso, outros autores falam aquilo. Eu quero realmente desenvolver uma comunicação efetiva com os alunos, tá? E aí, para isso, eu preciso que vocês me deem um feedback, tá? Porque para eu ser reconhecida como referência na formação de alunos, quem é que está falando isso? Os alunos. Então, eu preciso desse feedback de vocês, tá? E aí, alguns valores que eu acho interessante, que eu acho importante que sejam veiculados para o meu público. O que eu pretendo? Né? Trabalhar bastante com qualidade e excelência, ter uma atitude crítica diante dos conhecimentos, sempre pautados, realmente dedicados com a qualidade do meu trabalho. Tá? Gostaria muito de ajudá-los a desenvolver mais habilidades e competências com a nossa língua portuguesa e, por que não, ajudá-los a prepará-los, né, para concursos, para realmente reforçar o conteúdo da língua portuguesa, sempre com respeito, confiança e acreditando no potencial do ser humano. Bom, pessoal, como eu falei para vocês rapidamente, eu também tenho formação em revisão de textos. E aí, o que a gente já abordou nessa página e referente a esse conteúdo? Então, nós fizemos a série sobre revisão, correção e reescrita. Então, eu achei melhor, para que vocês pudessem procurar na minha página e encontrar com mais facilidade qual é o conteúdo ao qual eu estou me referindo aqui neste vídeo, vocês podem perceber que eu coloquei esses círculos com realmente a capa de qual é o assunto que está sendo abordado naquela aula. Então, começando em relação à revisão de textos, vamos falar um pouquinho, eu já falei um pouquinho sobre a escrita, sobre as noções preliminares de texto, porque tudo começa com o texto. O que é texto? Algumas noções básicas de revisão textual. Pessoal, eu não vou ensinar ninguém a ser revisor de textos. Esse é o meu trabalho. Mas eu preciso que vocês conheçam qual é o trabalho do revisor de textos, para que vocês possam me ajudar também a fazer um bom trabalho, tá? O revisor, ele também faz o trabalho de correção textual.
E aí nós vamos ver que tem uma das aulas que vai falar sobre os tipos e exemplos de correção de textos. E a parte 4, tá? Aí é voltada mais para os alunos do ensino fundamental e médio, que é a reescrita. Como é que eu devo reescrever um texto? Tem alguma técnica? Tem alguma coisa diferenciada? Né? Como é que eu posso fazer uma reescrita de um texto que o professor de língua portuguesa corrigiu? Passando para a parte de redação, adoro essa parte, tá? Então, a segunda parte desse vídeo que eu estou apresentando para vocês é uma série que eu intitulei Série sobre Dissertação. Hoje em dia, muitos adolescentes, muitos adultos também gostam muito de assistir a séries da Netflix, séries da Globoplay. E aí eu gostei também de navegar nessa nomenclatura e resolvi apelidar, né, ou nominar, falando sobre dissertação. Eu criei uma série e essa série sobre dissertação tem 5 episódios, nos quais os 2 primeiros já estão disponíveis na nossa plataforma. Então, para começo de conversa, o que é dissertação? Como escrever um texto, tá? Então, isso está no episódio 1. Episódio 2, qual é a estrutura da dissertação? Aí vocês vão falar introdução, desenvolvimento, conclusão. Beleza, ótimo, mas é muito mais do que isso. E os próximos episódios já estão aí para vocês sentirem o gostinho do que vem aí pela frente, né? Falando sobre os tipos de dissertação. Não pense que é somente o tipo dissertativo argumentativo do Enem. Nós temos outros tipos também. Fica ligado que eu vou apresentar para vocês, tá? Um episódio específico sobre o texto dissertativo argumentativo, que é o texto que mais vocês vão escrever referente aos concursos e ao Enem, claro. Então, você vai aprender comigo como é que você vai escrever um texto dissertativo argumentativo nota 10, quer dizer, nota 1000. E finalizando essa série, o episódio sobre dicas de como redigir uma boa redação. E para isso eu já dei um spoiler, que é aí ao lado. Eu dei 5 dicas valiosas para quem quer escrever uma boa redação. Isso aí já está lá no canal, tá bom? Vamos lá. E aí, vamos falar que aqui nessa página já tem várias coisas sobre textos em geral. Tipos textuais, o que é um texto descritivo, o que é um texto narrativo. E aí vamos falar também sobre compreensão e interpretação textual. Quando você interpreta e você compreende um texto, é a mesma coisa? Vou falar para você. Tem uma das aulas lá que vai apresentar essas diferenças entre interpretar e compreender um texto, tá? Então, na verdade, são 2 aulas. Uma vai apresentar as diferenças e a outra vai te dar as dicas de como você compreender e interpretar os textos, tá bom? Fica ligado lá porque às vezes a gente vai apresentando os conteúdos de maneira assim bem diferenciada para que você possa entender melhor. Agora, vamos dizer assim, não vou dizer que é o coração da página, mas tem muita coisa de gramática. Você vai olhar aí nesses próximos slides quanta coisa de gramática tem. Então aqui eu fiz uma série sobre o uso das letras maiúsculas e minúsculas. Ah, professora, isso aí é conteúdo fácil, né? Não é tão fácil assim. Tem algumas regrinhas que se você prestar atenção, você vai, ó, show, vai aprender facinho, seguindo direitinho as coisas que eu tô falando para vocês. Vocês vão ver também na página a questão de adjetivos pátrios, que hoje em dia a nomenclatura é gentílico. Ué, mudou? Vê lá que você vai saber. Muita gente escreve, meu Deus, muita gente escreve a abreviatura errada de horas. A abreviatura correta é somente o H, mas ali tem uma aula específica para falar sobre a abreviatura de horas. Confere lá que tá bem legal. Bom, quando uma pessoa chega à sua casa, chega à sua cidade, você fala qual o vocativo? Bem-vindo. Mas esse bem-vindo tem que ter hífen, né, professora? Sim, tem que ter hífen. Boas-vindas, a mesma coisa. Então, vamos falar aí sobre o uso do hífen, especificamente sobre esses dois vocativos, né, essas 2 saudações, bem-vindo e boas-vindas. Continuando a aula de gramática, vamos falar, tem uma aula muito legal sobre o plural das palavras, principalmente das palavras que são que têm substantivos e artigos. E aí, assim, são nomes compostos. Tem hífen? Não tem hífen? E qual é o plural dessas palavras? Tem uma aula lá sobre isso.
Sinais de pontuação é um outro conteúdo que muitos alunos acham, fácil, mas tem um sinal de pontuação aí que é bastante cobrado nos concursos e exames vestibulares que se chama vírgula. Então tem uma aula lá falando sobre a vírgula e sua utilização, parte 1, em breve virá a parte 2. E aí tem outras duas aulas que eu acho muito interessante. Uma delas é quem nasce no estado do Acre é acriano ou acreano? Gente, é um conteúdo super interessante. Aí vocês vão falar assim, mas professor, o que isso tem a ver? Eu tenho a ver porque boa parte da minha família mora no Acre. E a língua portuguesa, ela interferiu também na nomenclatura do gentílico de quem nasce no Acre. Eu não vou falar a resposta, você vai ter que conferir lá na aula, tá? E aí, gramática também, a gente escrevendo, a gente falando. Então, tem muitos erros, não vamos dizer muitos, mas tem os 10 erros de português que todo brasileiro comete. Vai falar mal com L e usa U, vai falar bem e na verdade é bom, tá? Então, confere lá se você comete algum desses erros de português, tá? Para que você aprenda comigo a não cometê-los mais, tá? E aí, como eu falei para vocês, eu não sou viciada em série. Eu não assisto a muitas séries, tá? Mas assim, eu acho que casou bastante a questão de utilizar essa nomenclatura de séries para todos os conteúdos que têm alguma coisa afim, tá? Então, por exemplo, estamos vendo agora classes de palavras. Nós já vimos, nós temos 10 classes de palavras. Já estou eu dando aula aqui. Nós temos 10 classes de palavras, 6 variáveis e 4 invariáveis. Das 6 classes de palavras variáveis, nós já vimos 5: substantivo, artigo, adjetivo, pronome e numerais, tá? Falta a maior classe de palavras variáveis, na minha opinião, que é verbo. Então o verbo já está vindo por aí, tá? Uma outra série que eu já estou apresentando de vez em quando é qual é a diferença? E aí eu vou explicar para você qual é a diferença entre eu utilizar o onde ou o aonde. Tem diferença? Tem. Qual é a diferença se eu usar em vez de ou ao invés de? É a mesma coisa? Não. Então confere lá a série Qual a Diferença. E a mais nova série que eu estou elaborando para vocês e que está vindo aos pouquinhos é a série sobre ortografia, a arte de escrever bem. Então, palavras que são com C cedilha e você escreve com SS, palavras que são com X ou com CH. Eu vou usar o G ou o J? Berinjela é com G ou com J? Então essa série está fresquinha, já está saindo do forno e daqui a pouquinho eu estou apresentando para vocês. E aí, pessoal, só para sair um pouquinho dessa página que é só falando sobre norma, né? Norma padrão, norma culta, é isso, é aquilo, é gramática, é ortografia. Eu resolvi também, eu gosto muito de literatura, então é um conteúdo novo que eu estou apresentando uma vez por semana. Eu coloco algumas informações básicas sobre os grandes escritores, grandes poetas portugueses e brasileiros. Quem nunca ouviu a frase minha pátria é a língua portuguesa? Quem falou isso? Quem falou isso foi o grande escritor português Fernando Pessoa. Então, são posts curtinhos, bem objetivos, falando sobre o autor e apresentando a vocês a frase mais famosa que determinado autor já escreveu ou já falou. E como conteúdo extra também, adoro festejar, adoro datas comemorativas. Então, toda vez que tiver dia do escritor, dia do leitor, dia do livro, dia do professor, obviamente, né? Eu vou fazer um post, vou fazer uma referência a essa data comemorativa, porque eu acredito que a gente tem que valorizar todos os aspectos que envolvem a nossa educação. Bom, gente, e aí para terminar, eu vou falar para vocês que eu vou fazer um convite. Você vem comigo para participar dessa página? Então, essa página, @10minutinhos.português, ela vai abordar revisão, redação, leitura, interpretação e tudo o que pode girar em torno da nossa querida língua portuguesa. Eu aguardo você, hein? Aguardo seus comentários, aguardo o seu like e, por favor, comente, compartilhe com seus amigos e familiares e com aquelas pessoas que, assim como eu, têm o desejo de cada vez mais estudar, aprender e divulgar a nossa língua portuguesa. Tchauzinho!